a lerem comigo no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo de número 20. Aleluia. Glória Jesus. a Deus, aleluias. Glória a Deus. Santo, santo és tu, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Grande és tu, meu Deus. Opera maravilha, meu Deus. Aleluia, Jesus. Fala com Glória a Deus. Opera, Espírito Santo. Aleluias. Amém? Amém, Jesus. Que diz assim: vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Apenas até aqui. Podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Neste versículo vai estar nos falando um pouco sobre a história de José. José é conhecido como o sonhador. José era o filho favorito de Jacó, porque era o filho da sua velhice. A Bíblia vai nos relatar que pelo fato de José ser um sonhador e ser o filho favorito de Jacó, ele causou raiva e inveja aos seus irmãos. E o que me chama a atenção é que mesmo os seus irmãos tendo inveja e raiva, a Bíblia vai dizer: e José sonhou. Quero lhe falar nessa noite que não deixe a raiva ou a inveja dos outros te impedirem de sonhar. Aleluia, Glória a Deus, Jesus. aleluias. Grande és tu, meu E a Pai. Bíblia vai nos dizer que Jacó deu uma túnica a José. E essa túnica fez com que a inveja e que a raiva aumentasse. Meu No versículo 14, Jacó vai dar uma ordem a José. Ele vai mandar que José veja como estão os seus irmãos e manda ele trazer notícias. Só que José chegando lá, vai acontecer o que o versículo 20 está nos dizendo. Eles tiveram a ideia de jogar José em uma cova. E o objetivo deles era matar os sonhos de José. Porque eles vão dizer, no final do versículo 20, vejamos em acabar com os seus sonhos. Glória a Deus, aleluias. Tem muitas pessoas tentando te jogar em cisternas, em covas, para ver se você vai continuar sonhando, para ver se você vai insistir nos seus sonhos. E Deus está dizendo nessa noite: não pare de sonhar porque alguém tentou jogar você em uma cova. Não pare de sonhar porque alguém tentou jogar você em uma cisterna. Porque os teus sonhos são os meus sonhos. Aleluia, E aquilo que eu Jesus. falo, eu cumpro, porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. E após terem jogado José em uma cova, eles vão tirar José e vender José. A Bíblia vai nos dizer que eles venderam José por 20 moedas de prata. E eu fiquei me perguntando o porquê de 20 moedas de prata. É porque quem não sonha não sabe dar valor ao sonho dos outros. Os mesmo, irmãos de Jesus. José não sonhavam, porque eles perdiam tempo tentando matar os sonhos de José. Mas só verdade, José Jesus. entendia o valor dos seus sonhos. Só José era capaz de valorizar os seus sonhos. E eles venderam José. E José, chegando no Egito, a Bíblia vai nos dizer que ele foi comprado por um homem chamado Potifar. Potifar, ele era um oficial e capitão da guarda do rei. E logo José, chegando na casa de Potifar, ele torna-se diligente dos seus criados e administrador da casa. A Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 7, no capítulo 39, que a mulher de Potifar vem com uma proposta para José. Só que quem tem promessa não se vende por propostas. Eu quero lhe falar nessa noite que você tem promessas e não deixe as propostas da vida atrapalhar as promessas de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que José foi preso injustamente. E chegando na prisão, o carcereiro deixa todos os presos na mão de José. E o que me chama a atenção é que o crente que tem Deus na vida, onde ele chega, ele faz a diferença. Aleluia, Porque José, Jesus. dentro da sua casa, ele fazia a diferença. Quando ele chegou na casa de Potifar, ele fez a diferença. E quando ele entrou na prisão, ele fez a diferença. Eu quero lhe falar nessa noite que, independentemente do local onde você esteja, faça a diferença. Aleluia. Glória a Deus, aleluias.
José tinha motivos o suficiente para poder murmurar, para poder reclamar e dizer: cadê o Deus das promessas? Cadê as promessas? Mas ele entendia que aquilo que ele estava passando tinha um propósito e estava direcionando ele à promessa. A Bíblia vai nos dizer que o copeiro e o padeiro do rei foram parar na prisão. E lá os dois tiveram sonhos. E José interpretou os dois. Só que no versículo 14, José tenta se beneficiar de um favor. E no versículo 23, a Bíblia vai nos dizer que o copeiro esqueceu-se de José. O que me chama a atenção é que naquele momento, quem havia saído da prisão era o copeiro e o padeiro. E o padeiro foi morto. Se o copeiro tivesse falado de José naquele momento, a única vaga disponível para José era de padeiro. E Deus não queria José como padeiro. Deus queria José como governador. Acontecem certas coisas na nossa vida e nós não entendemos o porquê. Nós não entendemos o motivo. Só que é Deus nos moldando, nos preparando para algo bem maior e para algo melhor. Glória a Deus, aleluias. E a Bíblia vai nos dizer que logo após o faraó teve um sonho e o copeiro lembrou-se de José. E José interpretou os sonhos do faraó e se tornou governador do Egito. Aleluia, a história de José vai nos mostrar como a nossa vida ela é cheia de altos e baixos. E nem por isso nós precisamos desistir ou parar de sonhar. Aquela cova não impediu os sonhos de José. Aquela cisterna não fez ele parar de sonhar. A prisão não aprisionou os sonhos de José. Porque aquilo que Deus nos mostra em secreto, Ele vai realizar na nossa vida. José, antes de ser governador, primeiro ele teve que ser um bom filho. José, antes de ser governador, primeiro ele teve que ser um bom escravo. Ele primeiro teve que ser um bom mordomo para depois saber liderar uma nação. Então o propósito da vida de José não era só para a vida dele, mas para uma nação inteira. Então aquilo que Deus faz na sua vida é para alcançar outras pessoas. Eu quero lhe falar nessa noite que não desista dos teus sonhos porque alguém te criticou. Não desista dos teus sonhos porque alguém falou algo que te machucou. Não é uma cova que te para, não é uma prisão que te para. Deus está falando nessa noite: volte a sonhar, porque eu ainda realizo os sonhos. Tenha fé, porque aquilo que eu te prometi é muito grande. Em 2 Coríntios 2:9 vai nos dizer que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu quero dizer que a sua fé seja baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana. E eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia!